Fala galera do YouTube, Iago Borges aqui. Galera, o negócio é o seguinte: no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre quais foram as minhas impressões sobre essa Ligue 1 21-22. Ligue 1 acabou, né? Agora só em agosto. Então eu vou passar aqui para vocês alguns pontos sobre times. Quais times mais me surpreenderam? Quais times me decepcionaram? O que eu achei sobre passar um panorama sobre a liga em si, sobre times confiantes, enfim, vou dar uma pincelada aqui no modo mais superficial. Se vocês gostarem desse vídeo, depois eu posso, quem sabe, fazer time por time, mas a princípio eu peguei alguns times específicos que me chamaram a atenção. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, totalmente de graça e me ajuda pra caramba. Então, bora pro vídeo. Bom, temos aqui a nossa tabela da Ligue 1. Como vocês sabem, o PSG foi campeão. Marseille deu aquela sorte que o Lens empatou com o Mônaco praticamente no último minuto, jogando o Mônaco aqui para a zona de qualify da Champions. Em quarto tivemos o Rennes com a vaga de Europa League. E em quinto, com uma virada sensacional com 3 gols do Delors, aqui em quinto tivemos o Nice. Rebaixado direto tivemos Bordeaux e Metz, que também praticamente perdeu a sua sobrevida, digamos assim, no finalzinho, porque o Etienne conseguiu empatar com o Nantes. Vocês estão estranhando aqui, vendo o Nantes com um emblema de Europa League, foi porque o Nantes foi campeão da Copa da França, então ele ganhou a vaga direto para a Europa League. Bom, vamos começar aqui a falar sobre os times que me deram assim uma certa surpresa. Não estranhem, mas eu tenho aqui o time do Rennes. Sim, o Rennes foi uma surpresa para mim, porque o Rennes meio de temporada, o Rennes ali 12ª, 15ª rodada, o Rennes não tava com esse ímpeto que eles terminaram. Eu sinceramente achei que o Rennes fosse brigar por algo muito melhor do que essa vaga da Europa League. Então foi uma grande surpresa. No meu Power Rank aqui, o Rennes estava mais aqui para o meio de tabela. Então sim, o Rennes foi uma grande surpresa. Como vocês podem ver aqui, jogando em casa, ele foi o segundo melhor casa, né? 19 jogos, 14 vitórias, 1 empate e só 4 derrotas. Então assim, teve uma média de gols por partida, né, muito alta, 2.2. Então, se você levar em conta, óbvio que isso aqui somam-se tudo e depois divide para dar essa média. Mas se vocês fossem pegar por um modo grosseiro de falar, todo o jogo dele, over 1,5 e over 1,75 batia, certo? Conversão de pênaltis, foram 4 de 4, isso é muito importante, que toda vez que eles sofreram pênaltis, por mais que poucos, eles converteram, apenas um gol de falta. Aqui, se vocês quiserem, tem todos os dados aí, mas a minha primeira surpresa foi o time do Rennes, um time bonito, time que estava jogando muito, cara, era um time legal de se ver jogar. O HT muito forte, o mercado de HT no jogo do Rennes era um mercado muito forte, tanto vitória no HT quanto o over HT, foi um time que bateu muito. Depois eu vou trazer esses dados para vocês. Bom, segundo time que me surpreendeu muito, meu Lensão, né? Time que eu torço, tem até uma camisa ali do Lens, gosto muito desse time do Lens. Mas Iago, se você gosta, se você torce, por que a surpresa? Que eu, sinceramente, não achava que ele fosse terminar tão bem o campeonato, né? Temporada passada ele terminou mais aqui para baixo, no meio de tabela. Chegou a brigar por coisas grandes. Eu acho que se não houver desmanche muito forte no time do
eles vão na próxima temporada brigar aqui por esse G5, como já brigou nessa temporada. Destaques desse time para mim, o Klaus, né, que saiu ali de um time de várzea e chegou a vestir a camisa da seleção, chegou a ser convocado, né? O Fofana também só toca, um excelente cara de armar jogada, tudo mais. Calimuendo, excelente atacante. E aqui por parte do Rennes, destaque para o Terrier, né? Não tem como falar desse ataque Terrier-Laborde aqui, é indiscutível. Os caras estavam jogando demais. Voltando pro Lens aqui, foram 62 gols, tomaram 48, uma média de 1.6 por jogo. Também, se vocês forem pegar grosso modo, over 1,5 batendo em todos os jogos. Fez 5 de 5 nos pênaltis, então não tem muito o que falar do Lens. O Lens foi, para mim, uma grande surpresa. Brigaram muito, jogaram muito. E em casa era um time muito forte. Só tiveram 3 derrotas em casa, apesar dos 7 empates, mas apenas 3 derrotas jogando dentro de casa. E em terceiro aqui, de surpresa, eu deixar o time do Strasbourg. Sim, o Strasbourg para mim foi uma grande surpresa. Os caras deram uma derrapada aqui na última rodada, mas também não tinha muito o que fazer, né? Marseille e Mônaco brigando. Quem pagou a conta foi o Strasbourg, mas eles quase aqui pegaram essa vaguinha aqui de Conference League. Ficaram 3 pontos atrás do Nice. Uma pena, né? Mas foi um time que me surpreendeu muito pelo jeito de jogar, principalmente dentro de casa. Os caras só tiveram 3 derrotas dentro de casa, 11 vitórias. Um time que não goleia muito. Podem pegar aqui a média de 1.6. É um time que ganha muito de 1 a 0 ou muito por placar mínimos, mas se vocês pegarem aqui também, foram 14 jogos sem sofrer gols. É o que eu tô falando. É um time muito consistente dentro de casa, um time confiante para você pegar ali um mais 25, um mais 0,5 e empatou com times grandes. Podem ver, só tiveram 3 derrotas dentro de casa. Depois eu posso até em outro vídeo levantar quais foram essas derrotas. Para mim, o destaque do time, o Ajork, um cara muito forte no ataque, e quando ele não jogava, o time sentia muita falta. Então eu deixo aqui como terceiro. Foi terceiro? Como terceiro o Strasbourg aqui de surpresa. E por último aqui nas partes das surpresas, eu deixo para vocês o Troyes. Sim, Troyes para mim foi uma grande surpresa. Até falei errado, foi uma grande surpresa. Time chato, time nojento, time under, time que em casa, por mais que esteja aqui em 15º, vocês podem ver que foram 7 empates. É um time que estava chato. Pegamos muito green nos handicaps positivos do Troyes, inclusive agora na última rodada em cima do Lorient. E vocês podem ver a média de 1.0 gols por partida. Time bastante under. As partidas deles eram partidas under, salvo uma ou outra com tendencinha de over, mas a maioria das partidas foram under. 9 jogos sem sofrer gol, numa média só de 1.4 gols sofrido por partida. 1.4 gol é uma média muito baixa. Então assim, era um time que, dependendo do jogo, era um time muito confiante pra gente pegar handicap positivo. Então, jogamos como visitante, ficou aqui em 15º e 15º também como casa. Para mim essa foi uma grande surpresa. Timezinho que, se estruturar melhor, vai dar um pouquinho mais de trabalho na próxima temporada. Agora vamos para as decepções. Minha primeira decepção foi o time do Nice. Não tem como falar.
Ah, Iago, mas os caras pegaram uma Conference League. Exatamente. O time que o Nice tinha não era para eles brigar por Conference League, se classificando nos últimos minutos. Era para eles brigarem por Champions, era para eles brigarem aqui, segundo, terceiro. Chegaram a ficar algumas rodadas por aqui, mas foi um time que me decepcionou muito. O Guiri, jogador horrível. O Dolberg começou a temporada muito bem e teve uma queda de produção ridícula. E digo mais, se não fosse esse cara aqui ser contratado no meio da temporada, vindo do Montpellier, se não fosse esse cara, nem na conferência ali, nem na Europa League. Foi conferência ou foi Europa League? Agora eu até buguei aqui. Foi conferência, exatamente. Deixa eu abrir ele aqui em outra janela. Se não fosse esse cara, nem a Conference League eles tinham pego. Porque, dentre outros tantos jogos que o Delors virou pro Nice, esse último jogo aqui, o Nice estava perdendo por 2-0 contra o Reims. E o Delors fez um hat-trick. Ele marcou aí 75 de pênalti, depois ele marcou aí 77 e ele virou o jogo aos 82. A odd para esse jogo, para o Nice virar, tava uma odd 15. Então, assim, se não fosse o Delors, eu acredito que o Nice não tinha conseguido nem chegar aqui nessa Conference League aqui. Foi uma grande decepção. Deixou de cumprir muitos handicaps, perdeu muito jogo besta. Um time que, nossa, me decepcionou. Achei que fosse brigar por coisas maiores. A média de 1.4 gols por partida para o time que o Nice tinha era uma média muito baixa, saca? Então a minha maior decepção aqui foi a primeira, né? Foi o time do Nice. E para fechar o vídeo, a minha segunda maior decepção foi o time do Lille. Não tenho o que falar desse time do Lille, um time que foi campeão, terminou em 10º aqui, jogos muito horríveis, muito abaixo, perdeu umas partidas que sem sentido, sabe? A média de conversão de gols de 10%. Perde muito. Perde muito. Quantos heads em over a gente tomou porque o Lille perdia gols. Grandes chances de gols por partida. 2.2. Grandes chances perdidas. 1.4. Um time que dá uma média de 12 chutes por partida. E tipo, mano, é muito. Eu não tenho nem o que falar, saca? Foi um time que, sinceramente, foi a maior decepção do campeonato. Foi o Lille. Eu esperava muito, muito, muito mais do Lille. Nem o Lyon decepcionou tanto quanto o Lille. Lille foi um time que, olha, misericórdia, ó, jogando em casa, 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Ou seja, deixou de ganhar 12 jogos em casa. Como visitante, até que saiu melhor, né? 7 derrotas, 5 empates e 7 vitórias apenas. Mas Lillezão tem que rever os seus conceitos aí para próxima. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz aí de coração. Peguei só alguns times, né? O vídeo 15 minutos já quase. Se eu fosse falar tudo que eu tinha para falar de todos os times, ia ficar um vídeo gigantesco. Mas se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso trazer ponto a ponto, time por time. Deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu faça uma análise mais destrinchada. Palavra difícil, né? Uma análise mais destrinchadinha, mais bonitinha, com todos os detalhes. Porém, eu acho que esse é um ponto de vista meu, né? Deixa aí também no comentário, se você acompanha a Ligue 1, qual time que te surpreendeu, qual time que te decepcionou, por quê? Deixa um motivo aí que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí no canal, de graça, me ajuda demais. Eu sou o Iago Borges, vou ficando por aqui e valeu!